Quem olhou o título da revista, da lição de hoje, os homens aí devem ter achado assim, para mulher. A tirania da beleza. Esse negócio, o que nós vamos falar sobre isso na escola? E, irmãos, eu até diria, alguns anos atrás, que talvez seria um tema realmente focado mais para mulheres. Mas de alguns anos para cá, vamos dizer assim, mais ou menos uns 10 anos para cá, eu acho que já tem mais de uma década, que falar sobre a tirania da beleza envolve, eu acho que quase de tete a tete, 50% para homem, 50% para mulher. O negócio está ficando feio. O negócio está ficando complicado. E eu achei muito importante, muito pertinente o assunto dessa lição, porque vai nos abrir os olhos da ótica de Deus sobre a beleza e sobre a ótica do pecado. O que o pecado fez e está fazendo com a beleza. Então, abra sua Bíblia aí em Provérbios 31, verso 30, que normalmente a gente usa esse versículo para um tema para mulheres, para um congresso de mulheres, para falar justamente sobre isso. A gente já teve congresso aqui na igreja com esse tema, onde vai dizer assim, Provérbios 31, 30, a beleza ela é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Mas isso vale também para o homem, para o ser humano em si, né? E é isso que nós vamos aprender. O nosso objetivo aqui é conhecer as origens da beleza aprisionadora e os seus desvios, a fim de que não caiam em suas garras. Então, que o Espírito Santo, nessa manhã, abra os nossos olhos e nos dê entendimento. Na revista de vocês aí tem uma parte escrita assim, destaque. Tem? Quem está aí? Tem destaque? Isso, assim, ó. Tem aí? É porque eu vou ler. Eu achei muito interessante. Está dizendo assim, certa vez Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Podemos associar a expressão sepulcro caiado na famosa frase, as aparências enganam. Além de outros significados, como a hipocrisia dos fariseus, essa passagem nos alerta a não olharmos nada, nem ninguém pela aparência. Nada e nem ninguém pela aparência. Já dizia o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O que realmente é relevante é a beleza que carregamos em nosso interior. Parece clichê, mas na ótica de Deus é isso que importa. Que resplandeçamos a beleza genuína do Altíssimo. Irmãos, parece mesmo uma frase feita para surgir efeito, né? O que realmente importa, o que é essencial, é invisível aos olhos. Deus se importa com o seu coração. Não parece frase pronta, bonitinha, mas é o que realmente é. Sabe? E nós vamos aprender muito aqui, que realmente vai importar sobre a ótica de Deus, sobre a beleza, aquilo que está aqui dentro. Quando Jesus compara ali, né, os fariseus, a sua prática, ao sepulcro caiado, e é hoje o que mais nós vemos. São pessoas que externam uma beleza que parece que está tudo perfeito. Nas redes sociais, é uma maneira de ser e de viver que você fala assim, gente, essa pessoa não tem problema.
Essa pessoa não tem defeito. Essa pessoa está sempre sorrindo, está sempre bela, né? Os filtros que o digam, que nos ajude aí a aparecer, tampando as nossas imperfeições. Ah, Dani, você está dizendo que isso tudo é pecado? Não. Eu não estou dizendo que isso tudo é pecado. Aliás, isso não é pecado. Usar o filtro, usar a maquiagem, cuidar da sua aparência. Mas nós vamos aprender que se isso for só para você aparentar, externar para alguém, para mostrar que está tudo beleza, ó. Ah, e no mundo agora a moda é você fazer botox, até esticar assim, ficar com isso aqui duro, e isso que é bacana, porque isso vai disfarçar a minha aparência, e eu quero parecer mais nova mesmo, porque, né, não vou mostrar que eu estou envelhecendo. Se isso não corrompe o seu coração, ok. Se a sua intenção é simplesmente estar bonita ou bonito, porque agora nós vamos falar assim, porque a concorrência está de igual para igual. Beleza. Mas realmente, qual é a sua intenção? Realmente, qual é aquilo, a razão que fez você tomar uma decisão de se refazer esteticamente? Vamos dizer assim, que as pessoas hoje estão se refazendo esteticamente. Será que é como Jesus aqui comparou os fariseus? Que por fora está tudo bonito, tudo arrumadinho, tudo certo, mas por dentro o seu depósito é de ossos de mortos, cheio de imundícia. E aí, o que a gente encontra num túmulo, gente? É cheiroso? O túmulo é cheiroso, gente? Às vezes a gente vê tudo bonitinho. Eu morria de medo daquele cemitério do Bonfim. Quando eu era pequena, eu passava o ônibus 06, descia assim, eu via, eu morria de medo, porque era tudo preto. Depois eu fui saber que é um dos cemitérios mais caros que tem. Por quê? Porque as lápides, né, os túmulos eram de mármore, de granitos caríssimos. Por fora, aí eu tive a oportunidade de ir lá e ver que realmente as lápides, é cada pedação de granito que eu falava, gente, dá para fazer uma cozinha, um banheiro. Caríssimos. Mas por dentro tem o que lá dentro? Podridão. E é essa análise nessa manhã. É isso que o Espírito Santo hoje está nos trazendo para que a gente possa refletir. Estamos engatando na moda do mundo, na forma desse mundo, que a luta pela beleza está no alto patamar, ou estamos realmente entendendo e vivendo a beleza de Cristo? Amém? Então, a introdução aí, ela vai dizer assim, olha como é que isso é alarmante. Segundo estudos publicados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o número de cirurgias plásticas realizadas no Brasil cresce cada vez mais. Houve um aumento considerável no total de procedimentos cirúrgicos nos últimos anos. Com estes números, nosso país figura em segundo lugar, guarde isso, segundo lugar, no ranking mundial de cirurgias plásticas. No ranking mundial, gente. E aí nós vamos ver o seguinte, atrás apenas dos Estados Unidos. Essa informação salta-nos aos olhos, uma vez que revela o aumento da preocupação dos brasileiros com a aparência. Embora o cuidado com a apresentação pessoal seja primordial, mas não se pode, contudo, ignorar a atitude obcecada pela beleza. Assim, esta lição nos oportunizará conhecer, através da Bíblia, os primórdios dessa anomalia. É anormal o excesso do cuidado com a beleza. Os seus desvios, apontando ainda maneiras pelas quais ela subjuga suas vítimas, salientando, ao final, caminhos para a vivência da beleza autêntica. Esse é o nosso objetivo. Então, o tópico 1 aí, ele vai falar da tirania da beleza, que ela é pecaminosa. E nós vamos entender de onde começou isso tudo. E aí a gente salta aos nossos olhos o perigo da gente se autoavaliar. E é necessário.
O estudo atento das Escrituras não deixa passar despercebida a associação entre formas corruptas de beleza com o advento do pecado no mundo. Como é que isso aconteceu, então? Abra aí rapidinho para mim, Ezequiel 28, 17. Me acompanha aí, eu vou pôr do meu celular, que a tradução dela eu achei. Ezequiel 28, 17. Aqui já está até aqui, ó. Ezequiel 28, 17. Todos acharam aí? Diz assim, presta atenção, irmãos. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante os reis e governantes. Esse texto, ele faz duas alusões aí. A primeira, a morte do rei de Tiro, e o segundo, aludindo à queda de Satanás. Levando em conta, sobre a queda de Satanás, nós constatamos que o diabo caiu do seu estado de graça, derrapando em sua própria soberba. Então, dois substantivos utilizados nesse versículo demonstram a magnitude que o caracteriza antes do pecado, antes da queda, antes da soberba, que é a beleza e o esplendor. Mas era para ele? Era para o seu uso próprio? Era para a sua glória própria? Não. Deus não o criou assim, porque Satanás é criação de Deus. Certo, irmãos? Lúcifer era um querubim criado por Deus, com grande beleza e esplendor, para a glória, mas a soberba, veio sobre ele. Então, este querubim corrompeu seu coração ao desvirtuar o propósito para o qual fora criado. Presta atenção, Deus também nos criou com um propósito. E tudo que eu e você venhamos a fazer, a Bíblia diz que tem que ser para quem? Para a glória dele. Se eu estou buscando glória própria, se eu estou buscando mudar minha aparência, a minha beleza, a minha estética, para o outro me elogiar, para despertar no outro o interesse, a cobiça, nós estamos sendo diferente em quê de Satanás? Nós estamos desvirtuando o propósito pelo qual nós fomos criados. Gente, isso é tão sério, porque exatamente é hoje uma das áreas que mais Satanás utiliza. É a ferramenta que o diabo tem nas mãos, nessa geração doida que a gente está vendo aí, e nós vamos ver durante a lição, de pessoas que estão capazes, estão doentes, e até chegar mesmo a quase morrer em busca de uma beleza, de um padrão que o mundo tem posto. Até morrido. Perderam o propósito, o significado da sua existência e para que nós estamos aqui. E aí, Satanás aconteceu exatamente com isso. O coração corrompeu. Lembra que nós falamos lá no início? Que para Jesus, ao dizer aquilo aos fariseus, o que importa realmente é o que está aqui dentro? Que parece uma frase feita, mas o que Deus quer e olha é a intenção do nosso coração. A boca fala. Então, nós vamos ver em toda a Bíblia, em toda a passagem, que realmente Deus é o Deus que sonda aqui dentro. E Ele conhece. Ainda que aqui fora esteja bonitinho, mas lá dentro, quem sabe, quem conhece é Deus. Então, o amor
Desordenada a beleza, ela embrutece. Uma vez que priva o sujeito dos elementos que o enaltecem, a razão, a liberdade e a comunhão com Deus. Então, nós vamos ver que a partir daí, primeiro, Satanás, a sua soberba, faz ele sair desse estado de graça. A segunda é a queda, que vem logo depois de quem? Do ser humano. Então, a serpente despertou o senso estético de Eva. Foi a primeira coisa que eles notaram, foi o quê? Que estavam nus. E, ao atrair a sua percepção visual para o fruto proibido, lhe induzindo o quê? A desobediência e a queda junto com seu marido. Isto ainda se repete em nossos dias quando o ser humano duvida da verdade, resiste ao bem, mas é fascinado pelo belo. E como Satanás sabe usar o belo para deixar as pessoas cegas, deixar as pessoas sem entendimento e enxergar somente aquilo que ele quer que elas vejam. Assim, muitos têm sido derrotados pelas ciladas da falsa beleza. Derrotados. Que o Senhor nos guarde do fracasso inerente a este tipo de idolatria. Ah, é idolatria? É o culto a si mesmo. Você tira o local de Deus, você prostitui, que é alterar o propósito ao qual nós fomos criados, e aí a gente começa o quê? A buscar o nosso próprio prazer, o nosso próprio eu. O que importa sou eu. Então, que o Senhor nos guarde do fracasso inerente a esse tipo de idolatria, nos auxiliando a refletir a sua formosura. Nós precisamos refletir a beleza de Cristo. Então, nós vimos da onde começou. Observam, e eu posso, e eu espero, né? Está errada, mas quando a gente encontra uma pessoa bonita, fisicamente falando, que você olha os traços assim, tá tudo certinho no lugarzinho, né? A pessoa é bonita, ela sabe que ela chega, ela chama atenção pela sua beleza, pela sua aparência. Dificilmente a gente encontra uma pessoa simples. São poucos que são simples. Na sua grande maioria, existe esse ar já de soberba. Esse ar de que eu vou chegar abalando. Eu vou chegar já arrasando. Por quê? Porque eu sei que eu sou bonita. Isso tanto para homem quanto para mulher, gente. A pessoa já chega imponente. Sabe como? Então, eu vejo também pessoas fisicamente falando, porque até então eu estou falando fisicamente, que são tudo, é de parar. Se essa pessoa não tiver um autocontrole e um bom senso, ela faz igual Satanás aqui, ó. A soberba, ela se corrompe. Ela não chega, ela sabe que vai chamar atenção. E aí, para ela, é necessário olhares. Sabe aquela coisa assim, de todo mundo, e ela sabe que está falando dela porque ela sabe que é bonita. Então, dificilmente a gente vê pessoas assim que são simples. Que é gente, como a gente diz assim, sabe? É difícil, mas existe? Existe. Então, nós percebemos isso. A tirania da beleza, ela traz algo que muitas pessoas não têm percebido, que é esse desvio do propósito de Deus. Ela traz um desvio. Então, você já ouviu frases assim, meu corpo, minhas regras. O que é bonito é para se mostrar, para ser visto. Eu faço da minha vida o que bem entender e ninguém o quê? Tem nada a ver com isso. O mais importante é ser tais afirmativos sintomas manifestos em pessoas que se rendem à tirania da beleza.
A vida é minha. Sou bonita mesmo. Sou bonito mesmo. Então, vou chegar abalando. Eu quero é criar confusão. Tem mulheres que se vestem, além da beleza física, usam disso, do corpo, de tudo, para se vestir e causar tumulto. Em relação de outros, em relação de amigos, na festa que vai. Tem homens que chegam e sabem que também da maneira de vestir, da maneira de falar, o perfume que passa, vai chegar abalando, trazendo confusão. E isso cabe para o povo de Deus? Isso cabe para o cristão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu corpo, minhas regras, jamais. Sou o templo do Espírito Santo. Sou escrava do meu Senhor. Eu tenho um Senhor e Ele reina sobre a minha vida. Não é meu corpo, minhas regras. Meu corpo é do meu Senhor. Eu me visto para o meu Deus e para o meu esposo. Eu me visto para o meu Deus primeiro, para mim e para o meu esposo. Eu não me visto para buscar os olhares do outro, a afirmação do outro. Eu não posso pensar assim. Porque senão eu estou nesse desvio, dessa tirania, dessa beleza. É ótimo, minha sogra é ótima, gente. Mas é exatamente isso. Tem gente que é revoltado com a sua aparência. Por que Deus fez um bonito e fez eu desse jeito? Por que fulano tem tanto isso aqui, e eu não tenho nada? Por que põe um olho azul, um corpo assim no homem e eu estou aqui desse jeito, baixinho, magrinho, sem nada? Sabe uma das coisas que essa lição me trouxe? E a gente no Curadas, né, Cris? É a primeira coisa que nós trabalhamos, é sobre quem nós somos em Deus. É sobre a nossa identidade. É sobre você ser grato a Deus pelo que Ele fez e pela forma como Ele te criou. Não se comparar. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Deus nos fez de forma única, irmãos. E aí a gente começa a entender que eu não posso me comparar com o outro, porque o outro tem um cabelo assim, porque o outro tem uns dentes assim. A gente elogia, é bom de ver, é bom. Olha uma pessoa bonita, certinha, é bonito se ver. Porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, a gente vai entender o propósito da beleza, a gente vai enxergar com a beleza que Deus nos enxerga. Sabe? E a gente entra naquele quesito que eu falei que parece clichê, mas que realmente importa para a gente é o que está aqui dentro. Porque não adianta nada você ser tudo perfeitinho, bonito por fora e estar podre por dentro. Né? Então, aí na tirania da beleza é um desvio, nós vamos ver aqui o desvio da beleza divina. Nos diz assim, eu não vou ler o texto todo, mas os ganchos aí. Mas também o próprio senso de beleza, colocando no coração humano o amor por ela e a capacidade de reconhecê-la, o que denominamos de senso estético. O que acontece é que o conceito da beleza da pós-modernidade excluiu Deus de suas conjecturas, relegando-os ao esquecimento. Sendo assim, precisamos retomar a autêntica concepção do belo, inerente a quem? Ao Deus Trino. O Pai desfruta de beleza incomparável, e igualmente o Filho e o Espírito Santo. Nós hoje somos convidados a contemplar a beleza do Senhor por meio de Jesus, que nos tornou acessível a esta experiência, mediante a sua obra salvadora, nos livrando também das vias desviantes. Pertencemos à igreja instituída por Cristo e por meio do seu Espírito estamos sendo aperfeiçoados na beleza que emana dos céus, a fim de alcançarmos o estado glorioso dos salvos. Mais importante que fechar os olhos
a falsa beleza, é abri-los à beleza verdadeira, contemplar Cristo crucificado e ressurreto. É exatamente isso que nós falamos aqui. É parar de dar valor à beleza que o mundo está dizendo para a gente que é belo. Não, bela é ser assim. Bela é a mulher ter um padrão de estética que qualquer roupa vai caber nela. Aonde ela for, ela vai chamar atenção. Porque é isso que o mundo põe lá, gente. Ela fecha o trânsito. Ela chegou na passarela, não fizeram uma música que falou assim, ela não anda, ela o quê? Desfila. Ela não anda nada, desfila. Para que isso? Para mostrar sensualidade. Para mostrar sua beleza externa, seu corpo. Sabe? Gente, nós precisamos, principalmente nós pais, e principalmente pais de meninas, a ensiná-las que a beleza é algo que ela tem que ser descoberto aos poucos na vida, principalmente, né, ao revelar aí no futuro namorado, futuro marido, e não para ser mostrada igual carne em prateleira de açougue. É ensinar as nossas filhas e filhos a valorizar aquilo que é belo, sim, mas principalmente o caráter. Principalmente caráter. A ensinar as nossas filhas, as jovens aqui, que o que importa não é ela pôr uma roupa de marca e que está mostrando um buraco na barriga e que está mostrando metade da perna de fora e que é assim que os meninos vão olhar para elas, não. Porque, sinceramente, e aí do ponto de vista aqui, dos homens, sendo sincero, irmãos, quando você vê uma mulher que está seminua na rua, vamos dizer assim, de pedaços, né? Mostrando tudo. É um short que eu falo, só short e virilha. Agora é o cropped que as blusas encurtou, está aqui em cima. E daqui, aqui a blusa começa daqui e termina aqui. Né? É assim que está. E aí você vê essa mulher passando, e eu achei muito interessante, eu lembrei de um vídeo aqui, e ver uma mulher bem vestida passando. Você tem dois contrapontos, dois extremos. Qual para você chama mais atenção? Sabe por quê? Porque a que está seminua, ela já está mostrando tudo. Já está mostrando tudo. E, sinceramente falando, né, pastor? Gente, eu estou falando de algo que a Dani está falando isso, mas não é assim, não. É assim, sim. Quem que vai aguçar a mente do... O que vai aguçar a mente do homem? E hoje os homens estão cansados. E aí eu achei muito interessante um vídeo que mostra uma mulher andando ali na Times Square, nos Estados Unidos, né? Famosíssima. E falam assim, é feminismo ou feminilidade? Alguém viu esse vídeo? A mulher me põe um vestido, tamanho do que está o meu aqui, assim, ó, bem quase no tornozelo, preto, bonito, bem vestida, sem decote, justo, mas sem decote. Me põe um chapéu na cabeça, uma bolsa aqui do lado, óculos escuros, e saiu andando na Times Square. Andando. Olhando, como se ela estivesse assim, distraída, olhando. Não teve um homem e mulher que deixou de olhar para ela. Porque uns achavam assim, essa mulher está no tempo errado, porque ela vestiu um vestido meio que de uma época mais assim antiga, sabe? Mas elegantíssima. E andando de forma elegante, sem ser sensual. Porque sensual, né? Vai demais. Sem ser sensual. Andando de forma elegante. E andando e olhando para aqueles prédios, aquelas coisas assim. Oh, gente, não, o vídeo mostra isso. Tanto mulher quanto homem. E eu achei interessante que colocou assim, feminismo ou feminilidade? Porque o feminismo está dizendo, meu corpo, minhas regras. Mostra o que você quiser. Veste do jeito que você quiser. Quiser andar quase que... Só não fizer isso ainda, não põe blusa não. E assim lá vai. No carnaval é assim mesmo. Então, desvia-se. Pode falar, irmão.
Bom dia, Pai do Senhor, irmãos. Amém. Então, eu gosto de passar um pouco da minha experiência, né? Que tem mais de 20 anos que eu trabalho com escola, né? E hoje eu trabalho em escola pública. E em uma das escolas que eu trabalho com crianças de 4º e 5º ano. E a maioria, a partir do 3º ano, as meninas vão tudo de shortinho, bem minúsculo, e elas falam que namoram mesmo, entendeu? E aquilo ali, e os meninos pedem ela para namorar, para elas para namorar. E aí, você vê, está aflorando muito cedo a sexualidade através das vestimentas. Então, os pais têm que atentar a isso, porque aí depois começa a falar dentro de casa, não pode namorar, mas e aí? Como que está indo para a escola? Já está aguçando a sexualidade, já está aguçando para o menino. Entendeu? Então, eu estou dando esse exemplo aí, você está falando essa questão de roupa, de sexualidade. Eu gosto de dar esses exemplos desde a infância, para os pais ficarem atentos, porque, independente de religião, a gente tem que entender que não pode ficar colocando menina, entendeu? Já sensual por aí. Aí é hora de todo mundo aí arrumar filho cedo, e aí vira essa confusão toda. Então, só dando esse exemplo aí, você está falando de roupa, tomar muito cuidado com a questão de roupa, viu, gente? Principalmente menina. A falsa beleza, gente, e eu soube, né, a filha de uma pessoa que eu conheço, com 13 anos ela já não é mais virgem. 13 anos. Mas cresceu vestindo o que queria, viu? Ia para baile funk, mãe já deixou ir para baile funk. E é exatamente isso. Não é só roupa, é música. Não é só roupa e música, é roupa, música e desenho. Não é só roupa, música e desenho, é roupa, música, desenho e filmes. Não é só isso. São personagens de YouTube, TikTok, que estão ensinando os filhos e filhas a se sensualizarem desde criança. Então, parece bonitinho, gente, porque a gente está vendo eles pequenininhos fazendo, mas isso vai trazer um prejuízo enorme. E isso vai trazer um desvio do que esse é belo. Quando você diz assim para sua filha, ou o filho, fala assim, olha, você valoriza uma moça que se veste bem, com decência, que não fale palavrão, que saiba conversar. Aí ele vai falar para você, fala assim, mãe, que mundo você está? Que mundo você está? É hoje isso que a gente escuta. As meninas não querem saber disso, não. As meninas querem saber vestir o que elas querem. Meu corpo e minhas regras é um lema para essa geração de hoje, gente. Isso tudo porque a gente tem visto o quê? Esse desvio no padrão de beleza. Não estou falando que as filhas e os filhos, né, principalmente menina, mulher, mais explorada nesse sentido da beleza, de expor a beleza. Tem que andar de burca, não. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que andar de burca, não. A Bíblia está dizendo que eu tenho que vestir com decência. A Bíblia me ensina que eu sou templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus, o Deus Criador de todas as coisas, habita em mim. E aí, sabe o que nós temos visto? E eu tenho acompanhado não sei como é que é. É uma profissão, não vou saber dizer. E ela dá mentoria para mulheres hoje cristãs sobre como se vestir para crente. A segunda coisa que eu achei interessante, que ela pegou fotos de roupas, que muitas vezes a gente pesquisa e está lá roupa de moda evangélica, e ela dando bomba, reprovando. Você sabe quem que é, Estel? Reprovando. Porque fala assim, estão implicando com a irmã que está usando uma calça, e às vezes a calça da irmã lá está uma calça decente, porque existe, tá? A calça decente, sem marcar o corpo, com blusa na altura do quadril, beleza. E aí a irmã sobe com um vestido que parece um funil, parece que ela teve que pular de cima do negócio para entrar dentro da roupa e vem. Está batendo debaixo do joelho, mas marca muito mais. Muito mais. Então essa mulher, ela está ensinando as próprias mulheres cristãs a se vestirem com decência, a usarem o bom senso, a se autoexaminar e avaliar.
E a pergunta que eu acho interessante é qual é a sua intenção? Ela fala até sobre o silicone. Ela, irmãs, não é pecado, não. Às vezes, né, ela fala assim, você teve 1, 2 filhos, tem mulher que às vezes é mais flácida, tadinho, o menino mamou, aí a mulher ficou mais flácida ainda, e você está assim com a autoestima um pouco baixa, você quer pôr porque você não está se sentindo bem, não era do jeito que era antes. Mas qual é a intenção? Coloquei o silicone, daí para frente vai fazer o quê? As blusas, o decote, em vez de estar aqui igual estava, vai ir para cá? A marcação para mostrar o volume aumentou? As blusas têm que ser mais justas? É a intenção, gente. É igual homem. Ontem o Daniel estava lá em casa conversando sobre isso, e aí eu mostrei para ele, falei, Daniel, tem uma loja de roupa masculina ali na Abílio Machado, dá uma olhada, às vezes você vai achar umas camisas, uns negócios bacanas. Aí ele entrou e falou, mãe, não dá não. Dá não, porque olha as calças. Pelo amor, as calças dos homens. As calças justinha, mas justinha. Capa de espingarda. Só para isso eu já imagino o que é. Você está entendendo? Então é dos dois lados. Aqui, Sandra. Aqui é Arlete. Dani, eu acho tão interessante isso que você falou, que se a gente vê uma pessoa bem vestida e uma mal vestida, eu observo muito aquela Paula Abranches, que é a jornalista do esporte, na Record, ela está grávida. Cada dia que passa eu falo para o meu esposo, bem, olha que coisa linda, as roupas maravilhosas. Agora tem grávida que dá vergonha também de olhar. Põe um short desse virilha, uma blusinha que tampa só o peito e saia. É muito feio, gente. Perde-se o padrão. Aí, pastor. Eu falei para o Sandra aqui, Sandra, as mulheres estão falando bastante. Vamos falar também, Sandra, né? Mas eu tenho observado o seguinte, que a questão de beleza, o padrão de beleza, também pode ser uma questão cultural também. Sim. Eu estava vendo uma tribo, né? Que as mulheres, elas ficam dessa parte aqui, essa parte aqui de cima, exposta. Porque a mulher casada, honesta, ela não cobre essa parte aqui, fica toda assim, isso é normal entre a tribo. Aí ela tem que cobrir o calcanhar. A parte sensual é o calcanhar, que atrai os homens. Agora, que coisa doida, né? Entendeu? O calcanhar que atrai os homens. Aí, quando o missionário chega lá, ele vai tentar implantar a cultura, né? Fazer com que as mulheres se vistam, cobrem isso aqui. Só que as prostitutas que elas cobrem. Olha. Entendeu? Aí, assim, tem a questão cultural também. Então, você for observar, até um tempo atrás, você vê aquelas fotos, até aqueles anjos que eles desenhavam, né? Eram gordinhos. Era mesmo. Né? As modelos, era tudo, né? Aquelas curvinhas. Então, assim, eu acho que no Brasil, por exemplo, a cultura é muito sensualizada, erotizada. Sim. É isso que atrapalha muito, porque você tem a beleza, mas o que a gente está falando muito é a erotização em cima dessa beleza. Sim. Entendeu? Que eu falo que a pessoa pode ser muito bela, mas a erotização que é terrível. É verdade. E culturalmente falando também no Oriente Médio, lá as mulheres mais cheinhas e bem cheinhas que são as bonitas, que são as mulheres atraentes. As mulheres magrinhas não. É para você ver que tem coisa que é cultural. Mas até falando de cultura, porque a Bíblia ela engloba tudo, né, pastor? A Bíblia vai falar que a mulher ela tem que ser decente. E, gente, agora eu vou falar também, os homens também. Os homens também. Porque tem homem malhando aí, nós vamos entrar nesse tópico agora. E eu vou pegar 3 tópicos aí de uma vez. A tirania da beleza é escravizadora. Tem homem malhando para ficar com peitoral quase que parecendo um seio de mulher, de tão... E põe a blusa que você faz assim, ó, tec, de tão colada que tá. Pega tec. E vai. Então, o que está acontecendo?
Verificamos que nessa pós-modernidade há uma corrida frenética de pessoas em busca de beleza midiática, seja no aumento de frequentadores na academias de ginástica, na busca por cirurgias plásticas, na prática de dietas absurdas, na rotina exagerada de exercícios físicos ou na corrida das pessoas em busca de produtos de beleza. Se percebe um empenho extremado para alcançar o padrão de beleza contemporâneo. Aí vem o que o pastor colocou. A tirania da beleza escraviza o ser humano ao erotismo. Né? Então, o que acontece? O livro de Provérbios ressalta o jogo erótico, né? que dinamiza os relacionamentos promíscuos. Vai falar ali, né, do jovem que vai atrás da mulher, né, que ela é a prostituta, que ela o seduz. Né? E aí fala o seguinte, detalhando como o lúdico sensual é banalizado e empregado a fim de quê? Enfeitiçar suas vítimas. O erotismo, aquilo que vem, o erótico é para isso, é para enfeitiçar. E aí linkando das pessoas que estão, vive em função de academia, de dieta, de produto. Gente, você quer ver que me dá ranço é que as propagandas na TV paga dos cremes milagrosos, que você passa um creme, a barriga vai virar chapada. Mostra a mulher passando creme no rosto, assim, rejuvenesce 20 anos. Gente, tem gente que está tão cego por essa busca de beleza que compra. E se fazem dívida no cartão de crédito, porque eles parcelam a perder de vista, porque acreditam que aquilo ali vai emagrecê-las, aquilo ali vai tornar ela mais jovem. Aquilo ali vai tornar ela mais bonita, mais aparentável, mais aceita ao padrão de beleza. Essa é a verdade. Eu malho já faz 3 anos. E toda vez que me perguntam, mas por que você malha? Porque eu não posso ficar sem malhar. Eu gosto. Sempre gostei. Eu fui, desde pequena, muito espivitada, depois fui atleta. Né, Sandro? Nós ficávamos dia de sábado, de 7 horas da manhã até 7 da noite jogando vôlei. Na rua. A Dani era a melhor jogadora de vôlei feminina desse bairro aqui, era a irmã Daniel. Estou falando sério com os irmãos. Estou falando sério. Eu era pominha de vôlei. Jogava, eu sempre gostei. Depois eu fui jogar vôlei mesmo, né? Tive a oportunidade de jogar para um clube, aprender. Então, eu sempre gostei de atividade física. Mas eu não vou para a academia para me ficar com corpo de maromba. Eu cheguei para o meu instrutor e falei assim, não quero ficar Graciane Barbosa, que é horrorosa. É horrorosa. É uma mulher de pedra. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui e está lá, todas as minhas avaliações. Fortalecimento muscular. Saúde. É para o que eu preciso. Eu preciso para isso. Eu não posso ficar sem atividade física porque eu sinto dor. Eu faço atividade física, eu continuo sentindo dor. Mas menos do que se eu não fizesse. Eu preciso dela. É saúde. E mesmo que se eu não fizesse, eu fizesse para me manter, hoje, é a intenção com que você está fazendo. Então, na academia, isso é claro. Das pessoas que ficam malhando na frente do espelho. E as mulheres também? E os homens também? E que vão ali, é um vício. Tem gente que é viciado, tem gente que malha de segunda a segunda. Porque precisa entrar nesse padrão. A dieta, a mesma coisa. Já fiz dieta. Já fui mais cheinha, já fui. Mas eu não deixo comer o que eu quero. Eu falei com o Dé, às vezes os outros acham que eu vivo na dieta. Eu falei, Dé, que eu cresci comer mato, meu filho. Minha mãe, às vezes, não tinha dinheiro para a gente comprar, alimentar direito. Olhava para o terreiro, tinha taioba, tinha serraia, tinha couve plantado. Antigamente não era assim os lotes, gente? Ainda mais no nosso bairro, que é lote de 360 metros. Tem pai, não é, Cleide? Fome eu não passava, não. Cresci comendo folha. Amo folha. Os meninos me chamam de lagarta. Eu cresci comendo folha. Mas você tem que saber separar. Porque eu já tive casos dentro da minha própria família. Minha irmã teve bulimia nervosa. Eu sei o que é. Está aqui, ó. Começa a entrar num desvio alimentar que as pessoas adoecem. Você sabe o que você vê uma pessoa comer e quando pensa que não, você escuta, está lá. Porque senão vai engordar.
é triste. E tem gente que enfia o dedo. É isso que eu ia falar agora, anorexia. A pessoa se olha no espelho, ela está pele e osso, mas ela consegue se enxergar, ela gorda. É doença, porque é um desvio mesmo, já até mental. E crianças. E são dois extremos, né, irmãos? Porque a gente vê hoje crianças tendo esse tipo de coisa, como a gente vê crianças extremamente obesas por má alimentação. Está entendendo que tudo na vida da gente tem que ter um equilíbrio, até para a beleza, até para a estética, até para o cuidado pessoal. Nós precisamos ter equilíbrio. Eu não deixo de comer uma pizza, só que agora eu como menos do que eu comia antes, por N fatores. Uma opção minha. Porque eu constatei, saúde é saúde. Mas meus filhos, eu não tomo refrigerante, meus filhos tomam. Mesmo eu falando que faz mal, mas eles querem tomar. Não vou proibir, mas é preciso ter equilíbrio, sabe? Eu fiquei chocada. A Simone, hoje é quinta-feira, acho que foi quinta que nós somos sexta, fazer a compra para o retiro, e uma senhora, perto de nós, assim, gente escolhendo lá os refrigerantes, eu só escutei assim, tchá! Falei, nossa. Ela bebeu uma latinha de Coca-Cola na pé da gente, assim, quente. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso aqui é ser viciado em refrigerante, em Coca-Cola. E o carrinho de compra dela tinha 3 engradados, não, como é que chama, gente? Fardim, só de refrigerante. E hoje você ouve o médico dizer que é uma das bebidas mais mortal que tem. Equilíbrio, gente. Se você não mas eu amo refrigerante. Opção sua. Mas equilibra na quantidade que você está tomando. Deixa para o final de semana, um domingo desse aí que está derretendo, para quem imagina a coquinha gelada com limão e gelo, sabe? Equilíbrio. Por conta disso aqui, ó. E aí as pessoas estão adoecendo de dois extremos, um pelo excesso de querer cuidar demais, e aí é horrível você ver uma pessoa anorexa, é horrível você conhecer uma pessoa que tem essa bulimia nervosa, a pessoa não tem paz, e não está saudável, porque o cabelo perde vida, não tem brilho na pele, não tem nada, ela está doente. Então, tudo a Bíblia nos ensina a ter equilíbrio. E o erotismo, que nós estávamos falando aqui, daquilo que vem, né, para sensualizar, enfeitiçar. Gente, eu não escuto, eu leio na internet jornais, já falei isso para os irmãos, não vejo televisão, praticamente, jornais, essas coisas. Mas essa tal de pipoquinha aí, que eu fui ler, eu só li, depois eu fui saber, aí um comenta, gente, olha o que essa mulher fez e está fazendo. Cuidado com as crianças. É um nível de erotização fora do normal. Tem uma página que eu sigo, cristã, que mostrou, eu não sei se foi ela ou se foi a Anitta, num show, onde os pais permitiram pré-adolescentes de irem, porque o vídeo você vê que é meninos de 12, sabe como? 10, 12, 14. E essa mulher, num palco assim, ó, ela faz a dança, né, aquela dança dela, com o short aqui, né, praticamente um sunquini, que a gente falava, um biquíni maiorzinho, como diz assim, e rebolando até o chão. E o vídeo pega o menino deve ter uns 12 anos, assim, ó. Assim. E aí cai no que a irmã Cláudia falou. Aí cai numa estatística onde os jovens hoje, os homens, os meninos principalmente, estão perdendo a virgindade com 11, 12 anos, tendo relação sexual, atropelando o processo. E a mãe achando bonito, não, meu filho está lá no show. A mulher está erotizando, usando da sensualidade, usando daquilo que Deus criou para ser sagrado. E as pessoas não conseguem ver, entender que o diabo usa disso de uma ferramenta tão potente que está destruindo agora. Ele não está nem preocupado com esse casamento mais, não. E eu tenho observado o seguinte,
essas crianças, elas começam a criar uma imagem mental ou de um homem ou de uma mulher perfeito. Isso. Aí é que eu fico observando, cada homem, cada mulher, ele tem uma imagem mental, né? Um homem Sim. de uma mulher e vice-versa. Então, quando ele casa, ele entra em conflito, porque essa imagem mental está acompanhando ele. Essa criança de 12 anos está sendo formado na mente dele a imagem mental de uma mulher. Só quando ele casa, ele vai casar com a imagem mental dele. E aí começam as crises. Entendeu? Eu acho isso que tem que... E tem muito. É muito... já desde a infância, outro dia eu li um relato de um homem viciado em pornografia, que ele conta que isso começou cedo, na pré-adolescência dele. Pré-adolescência. Começou vendo um videozinho aqui, uma curiosidadezinha ali, e aí foi vendo um filme aqui, e foi aumentando e aumentando, viciado em pornografia. Começou lá. Idealizou uma mulher quando casou e queria fazer com ela o que ele via. Começa, gente, lá atrás. Desvios que a gente vai vendo e que tanto o homem quanto a mulher se perde. Tem mulher que vê filmes de romance, vê essas novelas doidas aí e acha que vai casar com o homem do jeitinho que está lá, gente. Na novela, no filme, O Príncipe Encantado, que vai ter... Antigamente ainda tinha os contos, não era contos, a gente sabia que eram os contos. Agora inventaram, igual tem a trilogia aí dos 50 Tons de Cinza, aí fizeram uma do tal de 365, que eu não sei mais o nome do que é um trem. É o quê? 365 dias que o cara, pelo que eu entendi, rapta a mulher. Ele é o raptor dela, não é isso? Ele é o raptor e faz ela apaixonar por ele. Mas até ela apaixonar, ele faz coisas que é do arco da velha, como diz por aí. Aquilo que está errado, eles estão erotizando para se tornar algo assim, normal e bonito. Aí entra a principal proposta, né, dos políticos para acabar com a família. Sim. Porque é na família que começa tudo, né? Os pais é que ensinam, aí entram na escola, a escola destrói tudo, né? Infelizmente, se não tiver uma base boa de oração, né, intercessão pelos filhos, eles acabam indo, né? Então, é por isso que eles querem acabar com a família. Eu estava vendo um documentário outro dia dentro do presídio. É uma coisa maluca, de uma psicóloga fazendo um trabalho lá. Dá o primeiro passo, quem sofreu abuso dentro da sua casa. Muitos davam o primeiro passo. Dá o segundo passo, quem apanhou da mãe até ficar deitado no chão. Vários vinham para frente. Então, você vai começando a ver aquilo, você vê que tudo começa dentro de casa e da família. Está entendendo, irmãos? Que a nossa guerra, ela está dentro da nossa casa. E ela começa com nós mesmos. No nosso conceito, porque tem muitos pais aí também. Tem um... Eu falei assim, gente, eu lembrei disso aqui quando eu estava estudando. Não sei se vocês viram, eu acho que é um americano, que ele já gastou mais de 11 milhões em cirurgias e tratamentos. Ele tem mais de 40 anos, para ficar com a aparência, parecendo do filho de 20. E ele, assim, olhando assim, você não fala que ele já é, vamos dizer assim, um cinquentão, vamos dizer assim. Mas ele já gastou 11 milhões. Olha aí. Isso é desvio de identidade. A pessoa não sabe quem ela é. O propósito para qual ela foi criada, a Lacélia. Eu sabia, irmãos, é um tema para a gente debater mesmo. Hein, Dani, essa semana que passou, agora terça-feira passada, nós tivemos o GECEL lá dos pré-adolescentes, e o tema da lição era sobre problemas, né? Qual o seu problema? E o nosso problema é diferente do deles, né? Sim. O problema deles é a escola, é essas coisas. E uma pré-adolescente lá
falou que o problema dela, ela citou o problema e falou o que ela fazia para resolver o problema. E o problema dela era porque os meninos chamavam ela de cara de cavalo. E aí eu fiquei assim, né? Cara de cavalo. E por que eles chamam de cara de cavalo? Eles falam que eu sou assim, não sei o quê. E eu faço, tia. Eu passo muita maquiagem no rosto para eles não observar isso e tudo, sabe? Então veio a minha lembrança. E o que aconteceu com o Davi quando o Davi era criança, que eles começaram a pôr apelido nele na escola. E aí, na época, a Joyce trabalhava comigo, e eu comentei isso com ela. Ô, Joyce, o Davi chega todo dia chorando em casa, porque eles estão colocando apelido nele, e não sei o que. A Joyce, vamos orar, Célia, vamos orar para Deus abençoar, para tirar isso, né, para não acontecer isso. Aí nós oramos, realmente oramos, e eu até esqueci, porque nunca mais o Davi falou a respeito disso. Então, o que eu estou querendo dizer? É que quando acontece esse tipo de coisa, a oração é a gente lembrar que Deus existe, que a gente, né, os pais, por exemplo, os pais precisam saber o que os filhos estão passando, e a gente pôr nas mãos do Senhor a situação, porque tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Então, toda situação com relação a né, esse tema que a gente está falando é isso, é a gente perceber que Deus existe, que Deus está no controle das coisas. Né? O que eu e a Cris, né, a gente passou isso para ela, que ela é a menina dos olhos de Deus, que Deus é assim, que Deus formou ela, e que ela, entendeu? Para tirar isso. Né? Faltou o quê? A mãe, orar, pedir a Deus, para tirar essas coisas dela. Né? A Cris falou muito com ela a respeito disso, porque a Cris trabalha, né, com crianças dessa idade. Na semana que tinha acontecido aquele episódio de bulimia, como é que faz? De bullying, né? Que o menino chegou na escola e matou. Sim. E tudo. Então, assim, a gente que tem sabedoria, que a gente está na presença do Senhor, esse tipo de coisa, né, a gente não vai levar para o coração, né, de forma alguma. Olha, irmãos, o bullying é um outro problema. Na nossa época era zoação. Gozação, um falar, apontar o defeito do outro, né? Às vezes doía mais, às vezes doía menos, mas passava e a gente seguia em frente. Hoje, tem causado sérios problemas. Por que o bullying hoje é errado? É erradíssimo. Mas por que o bullying hoje tem causado, principalmente, esse tipo de coisa? Porque eles já estão aprendendo desde cedo que é necessário eles se enquadrar num padrão de beleza. Observem para vocês verem. Eles precisam estar enquadrados para se sentirem pertencentes a um grupo, para serem aceitos, eles precisam enquadrar. E aí começa. Eu vi uma mulher cristã, hoje cristã, negra, muito bonita, contando que ela sofreu muito o preconceito racial por causa do cabelo. E até então ela não sabia que o cabelo dela era feio. Até ela chegar na escola e as coleguinhas falar assim, por que o seu cabelo é assim? Por que o seu cabelo não fica cheio? Por que o seu cabelo não é igual ao meu? E seu cabelo é assim, seu cabelo não dá para fazer isso. Até que ela voltou para casa chorando e falando com a mãe que o cabelo dela era ruim, que o cabelo dela era feio. E aí ela fala o seguinte, que faltou, e hoje ela percebe isso, que faltou nos pais de dizer para ela, minha filha, você é a minha princesa, você é meu amor, você é bonita assim, o seu cabelo é bonito assim. Porque muitas vezes nós pais falhamos nisso, irmãos. Não elogiamos os nossos filhos. A gente é apto, sim, a gente é mestre para ver os erros, está aprontando, está fazendo bagunça. A gente dá mais ênfase nas levadezas do que nas qualidades. E aí acontece isso na escola. E ela fala que ela sofreu muito até ela entender que Deus a criou assim, que ela é amada de Deus, que ela é perfeita aos olhos de Deus e que Deus a criou assim e se amar assim. Eu e a Renata tá até comentando que o Pedro Henrique ele odiava o cabelo dele, né? Uhum. E ele era muito zoado na escola por causa do cabelo. E aí a Renata falando, ninguém tá feliz, né? O Derek já era zoado porque tinha um cabelo igual de mulher, porque era liso. E o Pedro por ter o cabelo ruim, né? E aí eu vim com isso com a Samila. E os dois ficavam, nossa, mas por que eu não puxei seu cabelo, mãe? Por que eu não tenho cabelo seu e tal e tal? E aí, por eu mexer com o salão, eu ia escovando o cabelo da Samila, desde pequena. Eu falei, não, esse negócio tá errado.
Aí que eu cheguei para ela, falei, minha filha, você é linda do jeito que Jesus fez, seu cabelo é maravilhoso. Aí tem um cabelo, a Aimee, por exemplo, eu falo com ela, olha o cabelo da Aimee, todo cacheado, que lindo. Olha o da Patrícia, que lindo. Mamãe não vai ficar escovando seu cabelo mais. Uma vez ou outra, sim. Mas você tem que aceitar o cabelinho que Deus te deu, foi esse, seu cabelo é lindo do jeito que ele é. E Deus me deu o cabelo, né, o meu cabelo do jeito que ele é. Então, nós temos que ser grato e tal. Ela, nossa, já tem... Desde o ano passado, ela não me pede mais para escovar o cabelo. Então, assim, a gente tem que conversar mesmo e elogiar, né? Está entendendo, irmãos? Nós pais, que Deus nos dê graça e sabedoria, né? O João Pedro enfrentou bullying por causa do tamanho. Morria por causa desse tamanho dele. E eu falei assim, meu filho, seu tamanho não impede você de ser inteligente, de exercer profissão, de fazer o que você quiser. Não para com isso. Irmãos, nós precisamos ouvir os nossos filhos, principalmente nessa onda dessa tirania, dessa beleza, que estão impondo para os nossos filhos que eles têm que mudar cabelo, têm que mudar corpo, tem que ser aceita assim, porque senão as meninas não vão olhar. Sabe essas coisas? Nós precisamos ouvir e conversar com os nossos filhos, né? Seguindo aí, e eu vou agora só no tópico que nós vamos comentar, a tirania da beleza escraviza o ser humano à aparência, que é isso que nós estamos falando, né? É uma busca insaciável pelo ideal de beleza. O ser humano acaba se devotando desordenadamente aos aspectos externos de sua aparência física. É o que nós estamos falando. É chegar num padrão de beleza que o mundo está pondo. Não é o que Deus te deu. Agora, se você está acima do seu peso, porque você come demais, você está no excesso de fritura, de gordura. Gente, eu estou para conhecer, são poucas pessoas que eu já vi, que são um pouco gordinhas, não é muito, que estavam com colesterol ok, com triglicéridos ok, os assuntos de velho. O colesterol ok, triglicéridos ok, a glicose ok. Está entendendo? São poucos, mas tem. Porque tem pessoa que é o biotipo dela. Está tudo beleza. Agora, a grande maioria que está no excesso de peso, você pode saber que ela está com alguma coisa, está alterado. E do contrário, porque eu quero dar um exemplo do contrário. O filho da minha prima, ele tem a idade do João, 15 anos. Ele, desde os 7, 8 anos, que esse menino luta com colesterol alto. Ele é isso aqui, ó. Ele é um paletim. E agora o outro filho da minha prima, da irmã dessa, que está lá, o Davi. Se você soprar, ele voa. Colesterol alto. Altíssimo, irmãos. Não é altinho, não, é altíssimo. Aonde está o problema? Além da genética, o primeiro puxou a genética do pai. Na alimentação. É péssima. Vive de fast food, vive de salgadinho, vive de refrigerante. E hoje, para introduzir a alimentação saudável, tá difícil. A minha prima tentou a dieta com esse pequenininho, levou e abaixou um pouquinho, volta, fica um tempo, volta de novo, o colesterol está lá em cima de novo. Então, acontece o desequilíbrio dos extremos. Tem um pediatra sincero, que ele diz assim, a mãe falou assim, ai, doutor, não consigo tirar, meu filho só quer comer biscoito. Hambúrguer, pizza, não quer, não deixa, eu ponho um arroz, eu ponho um feijão, eu ponho uma folha, não quer, odeia, e eu não sei mais o que eu faço. Esse menino come, ele falou assim, quem apresentou o biscoito para o seu filho? Tem um vídeo do pediatra falando isso. Quem que apresentou o biscoito para o seu filho? Quem que deu o primeiro pedaço de pizza? Quem que deixou de dar uma comida para introduzir um pouquinho? Aí ela ficou calada. Ele falou assim, então, aqui, primeiro se reeduque. Os pais precisam se reeducar para educar o filho. Começa assim, gente. E é verdade, entendeu? Por mais que hoje, por exemplo, eu sou a lagarta, meus filhos não é lagarta igual eu. Mas eles gostam de salada, porque mas cada um tem seu gosto. Você está entendendo? Mas aprendeu lá, desde cedo. Anne, essa questão de seletividade alimentar é uma grande tendência a ter o TEA, que é o autismo. Tá? E aí é difícil muitas vezes, né? Mas isso daí é importante, tá, Renata? Tá pedindo para procurar um neurologista, neuropediatra de preferência.
Entendeu, irmãos? Porque aí é questão de saúde mesmo. Tá se vendo, tá se percebendo. Tem. Então, olha, escraviza a aparência. E outra, escraviza o ser humano à superficialidade. Óbvio, né, irmãos? Que se você vai viver de aparência, de manter o bonito, o belo naquilo que é externo, você é uma pessoa rasa, superficial. Você não é uma pessoa que as pessoas vão te conhecer, e a grande maioria é isso, do jeito que você é. Já viu gente que você olha na internet, assim, nas redes sociais, que você fala assim, quando você vê pessoalmente, você fala assim, não, eu não estou vendo a mesma pessoa. Até no jeito de falar. Porque são pessoas superficiais, né? Ela, para compensar a imaturidade, o que ela faz? Ela procura compensar sua imaturidade por meio de objetos que realçam sua aparência física. Quantas pessoas que a gente vê que são assim, gente? Já que de seu interior pouco tem a oferecer. Ela é vazia. Ela é superficial. Seu coração é vazio, sua fala é fútil, sua esperança é frágil e seus propósitos são efêmeros. É superficial. No que concerne à beleza, a superficialidade cobra um preço altíssimo, visto que acarreta a pobreza relacional. Vale frisar que quanto mais imagens, escolhas e promessas estéticas, mais cresce a exigência de conformidade ao modelo do corpo jovem, esbelto, esportivo, tendo como consequência a obsessão de manter a linha e o olhar crítico sobre si e a prática de regimes emagrecedores que, na maioria das vezes, se acompanham de uma recaída e de depressão. Quem estava naquele culto lá da Igreja do Industrial, com a pastora, a psicóloga Jane Kelly, que ela falou sobre a passagem de Elias, maravilhosa, né? E explicou sobre a depressão ali, fica claro o quanto que a alimentação influencia no quadro de depressão. Tanto a falta dela para a pessoa ser depressiva, quanto uma alimentação correta que pode, inclusive, curar uma depressão. Porque, principalmente, se ela vem de fatores de falta no organismo, você vai perceber que muitas coisas estão ligadas à alimentação. Eu sou meio natureba para muita coisa, gente. E eu gosto de seguir médicos da linha do Dr. Lai Ribeiro, quem já ouviu falar dele aqui, ortomolecular. Fiz tratamento e vi resultado. O que eu vejo hoje da alimentação é uma coisa absurda, de influenciar em doenças. Creiam vocês, hoje já existem pesquisas que o leite, que é chamado aí de fórmula, o NAN, o Aptamil, tem estudos já pesquisas sendo feitas, estão gerando doenças desde pequeno, desde doenças inflamatórias até doenças cognitivas. Porque são fórmulas. São fórmulas. E aí, a gente, considerando índice, inclusive, autismo, vocês que são professoras aí estão vendo de autismo. Tudo tem vindo e desencadeando na alimentação. Então, a gente precisa, irmãos, a gente não pode fechar os olhos para as coisas. Eu falo, às vezes, eu estou lá conversando com a minha sogra que fala, a tecnologia, ela é muito bem-vinda. Nós falamos sobre a tecnologia aqui. Mas tudo, gente, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tudo tem um lado bom e tudo também tem uma consequência. E a gente tem visto hoje, nessa geração, principalmente dos menores para cá, na alimentação. Eu sei, porque eu vi vídeo, eu sou curiosa com algumas coisas, de uma mãe que levou a filha na ginecologista com 6 anos querendo menstruar. 6 anos! Sabe qual que é a primeira coisa que a médica perguntou para ela? O que sua filha come? Eu dei demais para meus filhos, gente, principalmente para o Daniel, porque teve intolerância à lactose. Soja. Leite de soja, suquinho de soja. Por quê? O que a soja é hoje? Trans? E hoje, eu acompanho o pastor Anderson Silva, não sei se você conhece, pastor Dar. Ele tem um estudo, porque ele lida com pessoas homossexuais, LGBTs, trans e tudo mais. E existe um estudo nos Estados Unidos vinculando, não é que se nasce homossexual ou lésbica, lógico que não, ele não está dizendo isso. Mas existem estudos já comprovando a influência da alimentação da mãe, inclusive com essas coisas modificadas, que estão alterando desde a barriga
no bebê. No bebê. E aí, o que acontece? Quem que me contou? Não sei se foi a sobrinha da Jacira. Não foi, Jacira, lá no Barra de São Francisco? Aqui o menino estava tomando muita coisa de soja com o médico em Campos, isso. Mandou parar, menino, porque ele ia ficar efeminado. Parece loucura, irmãos? Mandou o médico. Então, vocês concordam comigo que dentro da área médica já existe um consenso de que isso tem influenciado. Irmãos, a gente às vezes, a Bíblia diz que nós erramos e pegamos por falta de quê? A gente precisa buscar conhecer as coisas. Ô, Dani, a Damaris, todo mundo sabe que a Damaris, todo mundo acha que a Damaris tem 13, 14 anos, mas a Damaris tem 11. A Damaris, com 7 anos de idade, foi até conversando com a Elisângela, que me aconselhou, porque a Damaris, desde muito pequena, ela é muito desenvolvida. E aí, com 7 anos, eu levei ela no endocrinologista infantil, porque ela já deu o brotinho mamário com 7 anos de idade. E aí eu levei ela no médico, fez o exame do pulso para medir a idade óssea, e o médico falou assim, olha, ela vai ficar mocinha com 9 anos. Isso aí é certo. Aí eu falei assim, mas não tem uma medicação, alguma coisa que para retardar? Ele falou assim, não. Hoje em dia não tem mais. Antes era muito diferente, assustador uma criança menstruar com 9 anos. Hoje em dia é mais do que normal. Por quê? É o que está na alimentação, no frango, no porco, nas verduras, muito hormônio que é injetado nas alimentações. E não tem como estar controlando isso mais, já perdeu o controle. Então, mas tem casos de meninas que menstruam com 5 anos, 6 anos de idade. Aí acontece de entrar com uma medicação pesada, de anticoncepcionais, para retardar isso nas crianças. Mas igual, a Damaris, que está com 7, e daqui 2 anos ela vai menstruar, isso é fato. Então, não tem o que fazer, eu não aconselho medicação para ela. E foi o que ocorreu. Damaris, com 9 anos, ficou mocinha. Foi assustador para mim? Foi. Mas eu já estava sabendo que isso iria acontecer. E ele falou que não é nem tanta questão de alimentação, não. É o que os olhos... que aguça também a mente e acelera a mente da criança para estar desenvolvendo o mais rápido possível. Está entendendo, gente? Nem foi tanta alimentação. Então, além desse caso seríssimo pelo que come, agora também pelo que vê. Você quer falar, Renata? Era? Pelo que vê. Escuta, sente, né? E se hoje eles estão conseguindo comprovar que até a alimentação que a mãe tem, que vai pelo cordão umbilical, está influenciando, porque o que a gente fala, o que a gente transmite, né? Você pode ver uma mãe, quando o bebê acaba de nascer, na hora que ela fala, o bebê para de chorar. O pai fala, o bebê abre os olhinhos, reconhece. Por quê? Reconhece. Então, gente, a Bíblia nos diz assim, põe em ordem a tua casa. Nós precisamos olhar para dentro do nosso lar e descobrir, né? Pedir a Deus a direção, muita sabedoria, o que está acontecendo dentro dos lares. Né? Ver situações de filhos que muitas vezes se sentem rejeitados, não percebem, não ouvem, né? Ô, meu filho, eu te amo. O que eu já ouvi de jovens dizer assim, meu pai só me critica. Meu pai só me critica, meu pai só me critica. Meu pai não fala comigo assim, ô, meu filho, parabéns, ô, meu filho, você é esforçado. Foi aquilo que eu falei. Às vezes a gente valoriza muitas vezes a arte, a levadeza, o defeito do que a qualidade, né? E nós precisamos entender isso. Rapidinho, Cid, para me fechar aqui. Eu queria muito que fosse uma menina. E quando o primeiro ultrassom que eu fiz, não dava para ver ainda, mas o médico já falou comigo assim, olha, tá vendo esse pontinho aqui? Tem tudo para ser um menino. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, é o meu filho. Eu quero aceitar, independente de ser homem ou mulher.
eu não quero ficar frustrada. E o Senhor me ajuda. E fui orando e pedindo a Deus. Aí, glória a Deus, eu não tenho nada. E depois Deus me deu um outro presente, que é a Duda, que é uma menina. E meu filho é maravilhoso. Amém. Meus filhos são maravilhosos. Amém. Nós precisamos ter sabedoria. Irmãos, o último tópico aí, que é a tirania da beleza, deve dar lugar à genuína beleza. E qual é essa genuína beleza, né? O escritor libanês, acho que é Khalil Gibran, afirmou que a beleza não está na cara. Ainda colocou assim: a beleza é uma luz que vem do coração. O que encontra respaldo bíblico se levarmos em conta o ensinamento divino sobre a beleza. Então, a beleza, ela é precedida, ela vem antes, ela vem primeiro pela beleza interior, né? Então, tem não sei se é uma canção ou uma poesia de Vinícius de Moraes que fala o quanto dessa tirania da beleza, porque ele diz assim: as muitas feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. E isso é uma falácia. Isso é mentira. Então, a revista traz um exemplo, sabe de quê? De Absalão. Ele diz assim: considere Absalão, dos filhos de Davi, cuja aparência física é o que? Salientada na Bíblia, né? Ele vai falar disso. E na narrativa sagrada, em termos superlativos, ou seja, ele era muito bonito, mas que veio a se tornar um indivíduo repulsivo. A beleza é tudo? Não é mesmo. Não adianta ter beleza e não ter caráter. A sua beleza física não lhe proporcionou, né, a de Absalão, um fundamento seguro para a vida. Deus preza aquilo que somos por dentro. Deus preza, irmãos. A Bíblia diz isso. Então não adianta, o mundo está dizendo para você que o que importa é a aparência física exterior. Deus está dizendo para você e reforçando nessa manhã: para mim o que importa é a beleza interior. É o que vem de dentro, é o que Deus está dizendo para a gente, né? Pois, ainda que não reprove a beleza externa, claro, olha para a criação de Deus. Tem coisa mais bonita do que a criação de Deus? Tem coisa mais linda do que você olhar para um céu azul? Ainda que você também consiga ver uma beleza no céu, formando uma tempestade que às vezes nos causa medo, mas você vê ali a soberania de Deus. Tem coisa mais bonita do que você olhar para um pasto verde, ver a qualidade e a quantidade de tons de verde diferentes? O mar azul, a perfeição numa flor, na delicadeza. Você vê Deus em tudo. Por que a gente não vê a beleza a gente vê nessas coisas e não vê na gente? Por que eu não consigo ver a criação da beleza de Deus em mim? Porque eu estou preocupado com o estereótipo da beleza imposta pelo mundo. E começo a me encher de defeito. E Deus está dizendo para a gente hoje: Deus nos formou do jeito que somos. A gente às vezes dá uma melhoradinha, cuidar do templo é importante, mas o que importa para Deus, sinceramente, é aqui dentro, ó. Tá bela aqui dentro, então tá, ó. Porque o aqui dentro reflete no externo. Se tá bonito por dentro, o seu externo com certeza vai estar bonito. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Então, Deus prestigia, contudo, a beleza do coração. E esta nasce no coração gentil, foi o que eu falei, modesto e amoroso, que traz luz ao rosto. Luz que não pode ser reproduzida nem pelos melhores cosméticos, vestimentas ou joias da moda contemporânea. Um exterior bem cuidado é belamente adornado e artificial e frio. A menos que seja precedido pela beleza interior. Pode estar bonito que só vendo por fora, mas se a sua beleza interior não for bonita, você não passa de um sepulcro caiado. Sandra. A Bíblia fala da beleza de Absalão, igual foi citado aqui. Fala da beleza de José, do Egito. Porém, ao contrário de Absalão, José conseguiu se manter íntegro e correto diante de Deus, não usando de engrandecimento, de querer ser melhor do que ninguém por causa da sua beleza. Mas a Bíblia fala também da beleza de Saul,
e fala da beleza de Davi. Todas essas menções a respeito da beleza humana que a Bíblia fala é porque através desse aspecto exterior gerou conflitos e gerou problemas ali na situação onde envolvia essas pessoas. No caso de Saul, por exemplo, é claro que foi um erro a escolha de Saul como o primeiro rei de Israel, porque ele não foi escolhido por Deus, mas sim pelo homem por causa do seu aspecto físico, por causa da sua beleza exterior, né? Então, assim, só mais um detalhezinho rápido que eu estava meditando aqui durante essa lição, é a questão racial, né? A Bíblia, ela vai falar, por exemplo, da escravidão, mas a escravidão ela é diferente da questão racial, porque existiam escravos negros, existiam escravos brancos e de outras cores, e de outras raças. O conceito de escravidão não está relacionado só a negros. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos, para nós meditarmos. Por que a questão racial? Por que eu tenho que responder um censo onde eu tenho que falar se eu sou negro, branco, pardo, amarelo? E por que você vai fazer um concurso público e existem cotas raciais nesse concurso público? Tá? Então, isso aí não é de Deus, isso não é bíblico. Deus não instituiu para nós que negros ou brancos, um ou outro é melhor do que um ou outro, né? Nós todos somos iguais perante o Senhor. Irmãos, e para finalizarmos, né? A genuína beleza, ela é potencializada pela santificação, né? Então, a sabedoria bíblica vincula a beleza à santidade, destacando as marcas da vida cristã que enfeitam o nosso caráter e nos assemelha ao mais formoso dos filhos dos homens, que é Jesus. Então, todos os aspectos do nosso ser precisam se submeter a Deus, inclusive os cuidados com a nossa aparência externas. Que quer que seja, para comprar uma roupa, um cosmético, para fazer um procedimento, sabe o que nós precisamos analisar? Qual é a nossa real intenção? Seja sincero. Eu quero fazer, eu vou dar um exemplo para as mulheres, porque é moda, né? Pôr o silicone. Qual é a sua real intenção? É porque o seu grupo de amizades colocaram? É porque você se sente incomodada? Há realmente necessidade? Você tem condições financeiras para isso? Sabe? Porque tem mulher fazendo loucura para se enquadrar nesse padrão. E acabando com a saúde. Porque hoje, se me perguntam, eu falo assim, olha, eu não sou contra, mas eu aconselho você a pesquisar sobre os perigos do silicone. Porque hoje existe já um estudo que comprovam lúpus, doenças autoimunes, doenças inflamatórias no corpo inteiro por causa do silicone. E tem um médico que ele diz, mais cedo ou mais tarde, você vai adoecer. Seja o tempo que for, você vai adoecer. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, tudo nós precisamos avaliar a nossa real intenção. E para concluirmos, use sua inteligência espiritual, a fim de discernir formas corruptas e apelativas de beleza. Não se deixe arrastar pelas armadilhas sedutoras. Antes, desenvolva o temor a Deus a fim de se afastar de tudo aquilo que lhe enfraquece na fé. Quanto aos aspectos que envolvem a nossa compreensão de beleza, façamos o seguinte: pensemos nos quantos certos hábitos e preferências relacionados à aparência exterior nos esfriam ou nos motivam na vida cristã. Está relacionado à sua aparência externa? O quanto isso tem te motivado na sua vida cristã ou quanto isso tem te esfriado? Este é um bom termômetro a ser utilizado em nossa avaliação da beleza. A falsa beleza pode nos enganar, levando-nos a caminhos de escravidão e destruição. Por isso, por isso, não nos coloquemos novamente em jugo de escravidão. Antes, permaneçamos firmes na liberdade que Cristo nos chamou. Amém, irmãos? Uma pergunta para nós pensarmos e meditarmos sobre essa tirania da beleza. Você se vê como os outros te veem? Ou o que Deus acha a seu respeito?
Eu vou acrescentar mais uma. Você se vê como os outros te veem ou você se vê como Deus te vê? Se você quiser saber como Deus te vê, leia minuciosamente o Salmo 139. Leia minuciosamente refletindo no Salmo 139. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos dê graça para entendermos, né, sobre essa tirania da beleza e que nós possamos verdadeiramente refletir a beleza de Cristo. Amém? Deus abençoe. Cadê Márcia? Océlia?